Boa noite a todos. Está começando aqui agora o projeto de intervenção do Sunrise. O que é isso? É um projeto de extensão, né, fornecido pela Faculdade de Artes a partir do ecossistema Anima, em que a gente tem que fazer basicamente um projeto, né, em que a gente teria que escolher um tema, né, da aula, né, um tema da aula no sentido do projeto, né, a gente escolheu o tema de reprogramação mental, certo? Para falar sobre esse tema e, né, trazer conhecimento sobre a reprogramação, a criação de frases e, né, orientar quem está aqui presente na reunião justamente nessa criação e também, assim, no discorrer realmente do conhecimento. A gente fez, eu e a Gimar, um slide aqui justamente para auxiliar nisso e, né, nesse trazer do conteúdo e também no na criação de frases, a gente trouxe exemplos, também trouxe um vídeo dinâmico, etc. Aí eu vou compartilhar Ó, aqui a tela posso falar um e minutinho, Rafa? Pronto. Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A participação aqui nessa atividade, ela está sendo gravada. Nós fazemos o curso de Psicologia na AGES, como o Rafael falou, e estamos fazendo um curso de extensão chamado Programa Sunrise. O que é isso? Né? Rafael falou, eu só gostaria de dar essa contribuição no sentido de esclarecer o que é o programa. É um programa de autoconhecimento e que traz, além desse autoconhecimento, uma autorregulação emocional para os indivíduos se autorregularem e se autoajustarem emocionalmente. Então, trabalha muito a questão do enraizamento, crenças nucleares, enfim. E o Rafael vai dar início aí na introdução da parte teórica do curso, da intervenção, e eu irei dar andamento no tema em si. só me confirma aí, por favor, Gilmar, se está aparecendo a tela tudo certinho. Tá Não aparecendo. está aparecendo. Apareceu. Você pode Qualquer abrir a coisa, tela, viu, Rafael? Projetar. certo? Peraí. Tá em tela cheia já? Passando para vocês. Não, agora sim. Agora foi. Pronto. Como eu estava dizendo, esse trabalho, né, esse projeto de intervenção é do projeto Sunrise, né, que é do nosso curso de extensão, e a gente vai apresentar, né, sobre a reprogramação, né, e a criação de frases reprogramativas, né, que é digamos que um tópico, né, da reprogramação, uma das formas de se fazer a reprogramação mental, né, que auxilia ali no progresso do indivíduo, né, digamos que no seu bem-estar, né? Tanto individual quanto social, já que influenciando os indivíduos também se influencia a sociedade, tanto ao redor do indivíduo quanto, né, no entorno. E esse trabalho foi feito pela dupla, né, Gilmara Duarte e Rafael Santos, certo? E vamos começar basicamente a apresentação agora. A qualquer momento, só levanta a mão e qualquer coisa também só falar, ligar o chat, quem puder, ou então o microfone, certo? Qualquer coisa, só sinalizar. Aí os tópicos que a gente vai trabalhar, né? Primeiro a gente vai fazer, né, para fazer um apanhado geral e contextualizar a todos, né, uma introdução à programação e reprogramação mental, né, o que é e as suas definições. A gente vai, aí depois a gente vai, né, depois de toda essa introdução, a gente vai começar realmente o assunto em si, que é a nomeação de necessidades, né, que é a primeira etapa da reprogramação mental. Depois a gente vai para a segunda fase, que é a fase de criação de frases, né? No caso aqui é mais a teoria, né? A gente vai caracterizar e orientar realmente para a montagem, certo? E aí depois a gente vai esclarecer a importância da repetição, porque não adianta fazer sem saber o porquê, né? Por mais que saiba as características, saiba a base, mas não sabe o sentido prático. Por isso que a gente trouxe esse conteúdo. E no final de tudo, para finalizar e também para abordar um pouco o tema, a gente vai fazer a apresentação de um vídeo, né, de um curta-metragem sobre a temática. Lembrando, Rafael, a quem está presente, que isso aqui é só.
um pedacinho do que a gente vem estudando nesse curso de extensão. É um recorte de 40 minutos que a gente vai discutir um pouco superficialmente com vocês o que é o programa Sunrise e o que é o poder da palavra através da mudança de comportamento, a magnitude do poder da palavra na mudança de comportamento. Você vai apresentar essa parte, Gilmar, ou eu apresento? Sim, podemos começar. Eu estava aguardando você dizer. Pode ir, Gilmara. Bom, o cérebro humano, ele é um órgão que a ciência, ao longo dos séculos, vem tentando desvendá-lo. A gente sabe que o cérebro humano, ele apresenta mais de 100 bilhões de células dentro do cérebro humano, né? E existe um sistema nervoso muito complexo em que todo o processo de aprendizagem, formulação de conhecimento, memória, é fruto de um processamento químico chamado sinapse, né? Que nada mais é do que a comunicação entre um neurônio e o outro, que a gente dá esse nome de sinapse, porque nada mais é do que uma transferência de movimento nervoso, né? Dentro do cérebro humano. Então, nós apresentamos muitas sinapses durante frações de segundo. É através dela que um neurônio se comunica com o outro e nós conseguimos produzir conhecimento, compreensão, memória, enfim, atenção. Então, as sinapses, elas são produtos do sistema nervoso central. E é através da organização e reorganização das sinapses que a gente consegue se projetar no mundo. Nada, se a gente for falar em questão científica. Então, é muito necessário em que nós possamos estar fortalecendo as nossas sinapses através de focar nas demandas, né, nos nossos problemas, nas nossas necessidades e, consequentemente, a gente conseguir nomear as preferências. É porque eu tô com meu óculos aqui, eu tô sem conseguir. Tenho que. Ai, já consegui ampliar, estava sem conseguir ler o slide. Então, como é que acontece essa reprogramação? Já falei um pouquinho do nosso cérebro, como acontece as sinapses dentro do cérebro, e a reprogramação nada mais é do que a gente elencar essas necessidades, o que a gente considera como necessidade humana. Aí eu pergunto a você que está nos ouvindo, quais são as suas necessidades? Teus medos, teus anseios, tuas limitações do dia a dia. Quais são as tuas crenças limitantes que você vem trazendo ao longo da história da sua vida? Então, quando a gente elenca, quando a gente nomeia essas necessidades, quais são as minhas necessidades? Automaticamente, elas nos trazem sofrimento, porque essas necessidades são frutos das nossas demandas, das nossas mazelas, das nossas vidas. Quando a gente, ao longo, vai elencando essas necessidades e, ao lado, vai também nomeando as preferências, há um exemplo aqui. Eu tenho uma necessidade de me sentir mais segura no meu ambiente de trabalho. Então, qual seria a minha preferência? Reafirmar aquilo que eu considero que seja uma falta, uma falha ou uma insegurança minha. Então, aqui eu estaria elencando uma necessidade que me traz um sofrimento humano e uma preferência que era aquilo que eu quero resolver através da reprogramação mental, que é o meu sonho. Então, a primeira etapa da reprogramação mental, através da palavra, é nomear a necessidade, né? Que essa é a primeira etapa, em que a gente vai quebrando esses paradigmas, vai quebrando essas situações, que nos trazem sofrimento, né? Ao longo da nossa vida. A segunda etapa é a criação de frases afirmativas que elas vêm ao contrário daquilo que a gente citou como necessidade.
né? Gilmara, só um ponto aqui, Oi, voltando pronto, aqui, né, pode à falar. primeira etapa, só para quem está assistindo, né, não se perder. Na parte de nomeação de necessidades, né, o nome é nomeação de necessidades, só que tem que se atentar, né, na hora de fazer, que a gente pode, uma das formas de se fazer, que é um dos recursos que o ser humano pode utilizar, é por meio da escrita, né, que vem a partir do pensamento, né, primeiro se pensa, primeiro se divide, primeiro se faz a reflexão, né, de suas necessidades, dos seus pontos. Eu também vou dar um exemplo, né, para ficar mais prático. Tem imagens no slide justamente para isso, e a gente vai destrinchar, né? É, e aí a gente tem que primeiro nomear as nossas necessidades, só que também tem que se atentar na hora de escrever. Não é só necessito disso, necessito disso, necessito disso, necessito disso e disso. Porque dá um sentido, até mesmo eu falando aqui, que é meio que uma obrigação, é uma, digamos que algo, digamos que fixo. Então, na hora de escrever, ao invés da gente colocar como uma necessidade, eu necessito disso, coloca como uma preferência. Que aí, a partir do momento que a gente coloca como uma preferência, né, a gente coloca como se fosse uma meta, algo que não é necessariamente obrigação, é um processo. E aí acaba tornando mais fácil, digamos que mais fácil, entre aspas, tanto para gente fazer, quanto para, né, a questão de, por exemplo, de não fazer o sentido oposto, por exemplo, a questão de cobrança, a questão, né, de não conseguir dar conta, né, aquela famosa sensação. E esta etapa, né, que nem a Gimara falou, é a primeira etapa da reprogramação mental, né, que essas etapas da reprogramação mental é muito importante porque é o processo que vai auxiliar o sujeito na criação de novas programações, que nem a Gimara estava falando, da sinapse, né, que as sinapses elas se organizam de acordo, né, de acordo com o ambiente que a gente está, de acordo com as nossas necessidades, adaptações. Então, a partir do momento Rafael. que eu vejo ali minhas necessidades, né, entre essas preferências, né, tento mudá-las, é, escrevo elas e tento mudá-las, eu vou ensinar uma forma de como, digamos que mudar, não só nomear, que no caso é a criação de frases, é, eu consigo alterar ela, né, eu consigo alterar ela no caso de, por Rafael, exemplo, entrar em progresso e aí adaptação. Rafael, interessante, assim, muito boa a sua explicação. É a gente fazer um exercício mental agora com quem está acompanhando. No final, a gente vai fazer esse exercício, mas para as pessoas irem se familiarizando, o que é nomear o que é nomear essa necessidade para a gente tentar enxergar a preferência. Pense aí, quem está na sala agora conosco, pense aí em uma dificuldade sua, em uma necessidade, enquanto sujeito, enquanto você como pessoa, você como mãe, você como esposa, você como marido, você como filho, você como colega de trabalho, não importa a sua posição social, a quem e a que e em que momento você vai pensar nessa necessidade. Ponto. Pensou nessa necessidade porque é uma dificuldade. Eu, por exemplo, tenho dificuldade, trabalho com medo. Vamos dar um exemplo. Qual seria vou dar só esse exemplo para vocês saberem como nomear essa necessidade. Eu tenho medo de dirigir. Vou dar só esse exemplo. Por que você tem medo de dirigir? É a sua necessidade aprender a dirigir. Então, a sua preferência seria me fortalecer psicologicamente e socialmente, enquanto pessoa, para aprender essa habilidade física que é dirigir. Então, você vai estar elencando uma necessidade e observando qual seria essa preferência. Eu coloquei algo prático, mas pode ser algo ligado à sua relação social. Eu preciso aprender a me conter. Minha necessidade é ser mais equilibrada no ambiente de trabalho, não responder com rapidez as coisas, com estupidez, ou ao contrário também, ao invés de ser é, é, nervosa ou estressada no trabalho, ter mais autonomia, ou não ter medo de falar, ter coragem. Então, seria uma necessidade que você estaria observando dentro do seu comportamento humano, e ao lado, paralelamente, você estaria elencando uma preferência para resolver essa necessidade.
A timidez, vamos trazer a timidez como um exemplo bem prático. Eu tenho necessidade de me tornar uma pessoa mais altiva, mais expressiva, sem ter vergonha de falar em público. Então, a timidez seria a sua necessidade, né, a sua limitação. Superar essa timidez seria a sua preferência, o seu sonho, o seu objetivo. Porque aí a gente estaria concluindo essa primeira etapa, não é isso, Rafael? Quer completar? Isso. Aí, com toda essa explicação e todo esse exemplo, quem puder no chat, por exemplo, então abrir o microfone, como se sentir à vontade, né, e puder, é, coloque aí alguma necessidade sua, assim, de uma forma simples, etc., para a gente auxiliar vocês, por exemplo, na etapa seguinte, né, que é a criação de frases. As frases afirmativas, elas precisam ser com base na identificação, primeiramente, na identificação dessa necessidade. Para a gente criar uma frase de reprogramação, a gente primeiro precisa se autoavaliar, observar quais são as suas limitações, as suas crenças limitantes, quais são as suas necessidades humanas, para você poder identificar essa necessidade e, a partir daí, em cima dessa necessidade, criar uma frase afirmativa, que é a segunda fase da reprogramação mental. Então, tem alguma necessidade, então, às vezes até alguma dúvida, né? E que aí está impossibilitando de ter essa comunicação, pode enviar pelo chat, é, pelo, pelo próprio microfone, né? Justamente para a gente tentar auxiliar, justamente para orientar e também dar exemplo também para os outros de como, né, fazer isso, como digamos que de auxiliar, porque é um processo muito gratificante. Parece ser um pouco cansativo, não vou mentir, parece ser um pouco cansativo, um pouco chato, mas os seus resultados são muito benéficos, porque é a partir de algo simples que você consegue, digamos que, um resultado muito grande. E assim, Rafa, é interessante a gente também pensar, a gente pode dar exemplos aqui que às vezes as pessoas não querem, nesse primeiro momento, se colocar, né, falar das suas necessidades. Mas a gente pode criar exemplos aqui, por exemplo, a timidez. Eu tenho, vou dar um exemplo aqui, eu tenho vergonha de falar em público, eu sou tímida. Então, nessa segunda etapa de criação de frase afirmativa, dê um exemplo aí, Rafa. A gente pode colocar uma frase afirmativa para que eu internalize através da repetição e da constância dessa repetição, com muita disciplina, que a gente consegue quebrar essa barreira da timidez, da vergonha em falar em público, através de uma frase afirmativa que pode ser colocada na primeira pessoa, né? Que as frases afirmativas elas são colocadas na primeira pessoa. Eu sou capaz de falar em público, seria um exemplo. Eu sou capaz. Eu sou Gilmara, comunicativa. Diga, Rafa. desculpa interromper, mas aqui, por exemplo, o nosso colega Rodrigo mandou aqui no chat, né, por exemplo, a questão da dificuldade de comunicar o que sente e guardar para si. Então, assim, uma das formas de fazer a criação de frases no caso, fazer a reprogramação é com a criação de frases. Aí aqui nessa primeira imagem, tem, por exemplo, vou colocar a necessidade dele, a necessidade, né, de comunicar o que sente e guardar para si, certo? Então, aí, para eu criar uma frase, a frase ela tem que ser em primeira pessoa, ela tem que ser curta, né, bem direta, ela tem que ser, né, com significado para o sujeito. Então, se a frase dele, dificuldade de comunicar o que sente e guardar para si, ele fala assim, ele pode colocar assim, eu sou capaz por exemplo, eu sou capaz de externalizar tudo o que eu preciso. Exemplo, uma frase bem direta,
curta, né, e que de certa forma contrapõe a sua necessidade, já que valoriza, digamos que, por exemplo, o sujeito Rodrigo e, né, aumenta ali, como é que eu posso dizer, a chance de, por exemplo, ele aumentar ali é, a sua adesão, já que vai ter significado para ele e ter já antecipando um pouco o conteúdo, a criação de uma disciplina. Aí, por exemplo, aqui, né, o Matheus botou aqui o sinto que preciso ter mais autodisciplina, ou seja, ele ter, digamos que, uma, como é que eu posso dizer? um, um, como é que eu posso dizer, a questão de rotina, né? Criar sua própria rotina, precisa ter, digamos que, uma rotina, uma maior disciplina nesse quesito. Então, por exemplo, é, sou capaz de tudo, sou capaz de dar conta de tudo, de dar conta de tudo no meu dia. Sou capaz de dar conta de tudo no meu dia. E se não conseguir, vamos para o próximo. Sair até um pouco mais longo, então vamos, né? Digamos que resumir. Ele pode colocar assim, por exemplo, é, é, Lembrando, Rafa, que quanto mais direta e curta, mais é como se fosse mais não efetiva tem vai aquela. ser. Isso, mais efetiva ela vai ser. Quanto mais curta e direta e te tocar, ela precisa te tocar essa frase. Ela precisa adentrar na tua alma, no teu consciente, para promover essa modificação. E ela tem que ser repetidamente afirmada dentro da sua mente, com bastante disciplina. Toda vez que a tua memória, as circunstâncias do dia a dia te coloca lá naquela situação que traz aquela necessidade, você precisa afirmar com muita veemência essa frase. Isso. Aí, para antecipar o conteúdo, porque a nossa aula, infelizmente, vai acabar, né? Que é só 40 minutos. Eu vou explicar aqui rapidamente o porquê da relevância, né? Por conta justamente de um estudo, né, da obra da psicocibernética de Maxwell Maltz, que fala que 21 dias é o tempo que o cérebro precisa para se adaptar a uma nossa nova mudança. Então, a partir do momento que eu tenho uma frase de reprogramação que muda o comportamento, ela é efetiva para mim, curta, direta, e eu facilmente consigo lembrar dela, né? Dentro de 21 dias, né? Essa frase, né, ela vai conseguir, digamos que, com a repetição, adentrar no nosso subconsciente, que segundo o que diz, né, alguns neurocientistas, 95% das nossas ações são comandadas pela mente subconsciente, certo? E para finalizar o conteúdo, inclusive, se eu tiver um pouquinho, né, apressado, podem tirar dúvidas, deixar no chat, qualquer coisa, abre de novo a reunião, justamente para tirar as dúvidas, tá? Eu vou passar aqui o longa-metragem que a gente falou logo no início, para abordar o conteúdo, certo? Peraí, Rafa, só um minutinho. Sim. Lembrando, eu gostaria que vocês, quando assistissem esse vídeo, observassem os elementos que compõem o vídeo para a gente discutir um pouquinho no final, da apresentação, ok? Tentando correlacionar com o que a gente expôs aqui, com o que o Rafa falou, e sobre a questão que motivou a criação desse momento, que é a reprogramação mental, a magnitude da palavra na mudança de comportamento.
Bom, o vídeo agora acabou, né? Que vai subir os créditos. Vocês têm alguma coisa a falar sobre ele? Alguma observação? Rafa, o que mais me chamou a atenção nesse vídeo foi a atitude de buscar ajuda e a constância, né? A constância, a disciplina de buscar estar bem, de buscar ajuda, de se autoajustar, de se autorregular para ter qualidade de vida, para estar feliz no meio das pessoas, para estar bem. Se alguém mais quiser abrir o microfone e falar, será E além bem-vindo. disso, dá para perceber muito, por exemplo, que nem o exemplo que, se não me engano, foi Gilmar que falou, da aprovação, né? A parte ali, por exemplo, dele querer, né, ter a sua própria luz, no tanto que quando ele consegue ali a tomadinha, consegue a própria luz, só que, né, por conta que a sua lâmpada estava rachada, ele não conseguiu, né, manter, e aí acabou quebrando, né, a questão, por exemplo, de bullying, né, a questão de, né, tentar se encaixar, etc. Então, aí, por exemplo, se vê muito o exemplo aqui do slide, né, voltando aqui, ó, a questão da aprovação e a questão da frase, né, eu sou capaz para tomar as decisões sobre a minha vida e o que e eu sou a melhor pessoa para fazer isso, mas aqui no sentido, seria no sentido de que ele em si, ele pode ser, digamos que a sua própria luz, né? Eu sou capaz de me tornar minha própria luz. Então, assim, a gente agradece muito, né, pela participação de vocês e qualquer dúvida, só falar depois no chat que a gente abre outra reunião, se necessário, porque a reunião está fechando exatamente agora, praticamente. Muito obrigada a todos. Rodrigo, muito boa a sua intervenção em falar que perceber que ninguém é perfeito e que todos tinham rachaduras na lâmpada. Ótima observação. Muito obrigada a todos e até a próxima.